a 7ª live na semana de lives, na última semana de lives, que na verdade isso aqui é um aquecimento para o nosso evento Independência no Alemão, que vai acontecer nos dias 17, 19 e 21 de abril, então coloca na agenda aí. Tema que a gente vai trabalhar hoje: como resolver burocracias. Então, como você vai resolver suas burocracias sem pedir ajuda a uma outra pessoa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ravili e eu ajudo brasileiros a realmente aprenderem o alemão do dia a dia em 6 meses e se tornarem independentes para resolver as coisas do dia a dia sem depender de uma outra pessoa num país que fala alemão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Dá só um alô aí para eu saber que vocês estão me ouvindo. Beleza, então continuando, alguns de vocês têm o objetivo de aprender alemão em 2, 3, 4 anos e não tem nada de errado com isso. Meu objetivo aqui realmente é acelerar o teu aprendizado, acelerar a tua independência para que você aprenda alemão num espaço de tempo relativamente curto. Se você estava aqui com a gente nas lives anteriores, principalmente na semana passada e ontem também, você aprendeu os seguintes temas. A gente falou sobre plano de estudo eficiente para aprender alemão no dia a dia. A gente aprendeu sobre estratégias para se comunicar, estratégias para falar sem medo em público. A gente também aprendeu pronúncias de alemão. A gente aprendeu nível ideal de gramática para realmente se tornar independente. E a gente também aprendeu erros mais comuns que falantes de português cometem ao falar alemão. A gente aprendeu isso ontem. A live de ontem foi muito boa. Se vocês não assistiram, aproveita porque ainda está no ar essas lives que eu falei para vocês. Só acessar o perfil aqui, beleza? Hoje a gente vai trabalhar o seguinte: como é que você consegue resolver suas burocracias sem depender de uma outra pessoa? Isso realmente é bem interessante, é bem importante para quem está morando na Europa, que volta e meia tem que resolver alguma coisa e aí acaba, enfim, precisando de algum colega brasileiro que fala mais ou menos alemão, ou precisa de alguém que fala alemão ali para resolver a situação. Isso não é tão interessante assim. Então, no Brasil a gente era independente, a gente tinha nossa autonomia, nosso trabalho e tudo mais. Daí a gente muda para o exterior e fica parecendo uma criança, tendo que pedir favor para os outros, balbuciando uma coisa ali para que alguém entenda, e muitas vezes as pessoas não entendem, a gente tem aquele sentimento de frustração, né? Então, realmente é muito importante a gente trabalhar um passo a passo, trabalhar técnicas para conseguir resolver uma situação sozinho. E o objetivo dessa live aqui é justamente trazer um passo a passo, trazer técnicas para que vocês apliquem e consigam resolver esses problemas sozinhos, beleza? E aí, talvez você esteja se perguntando o seguinte: Ravili, eu não sei nada de alemão. Como é que você vai me ajudar com essas técnicas? Ou, se eu não sei nada de alemão, como é que vai sair alguma coisa? Aí é que tá. É justamente por isso. Então, não importa o nível que você tá, eu vou te passar técnicas para que, mesmo que você esteja no nível mais avançado, você consiga aplicar e encontrar certo conforto quando você aplicar essas técnicas. E para você que está no zero, é muito importante que você se coloque nas situações para resolver as coisas do dia a dia, para que você vá ganhando repertório, vá ganhando vivência utilizando o idioma alemão ali, tá? Então, assim, ou você ganha, ou você aprende. Você só vai ganhar. Ou você vai ganhar no sentido de resolver aquela situação, ou se você não conseguir resolver, ou tiver que, ou, enfim, ter medo da situação, ou ter que consultar no Google Tradutor, você vai ganhar do mesmo jeito, porque através dos erros que a gente aprende um novo idioma, beleza? Continuando, deixa eu acompanhar aqui meu roteiro para ver se eu não esqueci de nada. Beleza, então olha só, fica comigo até o final, porque tem muita coisa importante aqui que não tem na internet, que eu vou trazer para vocês. Tema: como resolver burocracias sem pedir ajuda de uma outra pessoa. Compartilhar aqui na tela com vocês o primeiro passo a passo aqui, ó. Então olha só. Resolvendo burocracia sozinho ou sozinha. Primeira fase. A primeira fase é a fase de preparação. O que é a fase de preparação? É você identificar qual é a situação que você vai vivenciar. Então, que nem a moça escreveu aí, o pior é ir ao médico. Então, supondo que você tem que ir ao médico. Você sabe a sua queixa, você vai para o médico, você sabe o que é que você vai realmente falar com o médico. Pelo menos em português você sabe. Então, identificar a situação. O que é que eu preciso conversar com o médico e o que é que possivelmente
o médico vai me perguntar. Normalmente o médico ele vai te cumprimentar ali e vai perguntar, o que é que te trouxe aqui? O que é que você está sentindo? Então você tenta prever ali o que é que o médico vai falar e você, a princípio, pode anotar em português primeiro, não tem problema nenhum, você primeiro anotar em português para fazer esse mapeamento aí do que é que possivelmente o médico vai te perguntar. Então você vai tentar prever o diálogo que vai acontecer. Vai no médico, você vai falar o que você está sentindo. Aí ele vai te fazer algumas perguntas. E você vai anotar essas perguntas ali que supostamente ele vai fazer. E aí você vai anotar as respostas que você também provavelmente vai dar. Ravili, mas eu não tenho bola de cristal. Eu não sei tudo que ele vai perguntar. Exatamente, você não tem bola de cristal. Mas se você, fazendo esse exercício, conseguiu melhorar teu alemão e ainda conseguiu prever pelo menos 50% do que aconteceu, já foi ótimo, não foi? Aprendeu mais alemão e ainda previu cerca de 50% do que aconteceu. No melhor dos casos, você vai aprender alemão e ainda vai prever 80% a 90% do diálogo ali que vai acontecer, enfim, que aconteceu com o médico, beleza? Então, essa fase de preparação ela é muito importante. Por que essa fase de preparação é crucial para você aprender alemão mais rápido? O alemão do dia a dia mais rápido? Porque olha só, você tá na Europa e você precisa resolver as situações do seu dia a dia. É muito importante você colocar essa preparação aí como um hábito na tua vida, porque isso vai acelerar teu aprendizado. Até em português a gente faz isso, gente. Imagine só, às vezes você está no Brasil, português é seu idioma, é sua língua materna, e em vários momentos você vai fazer o seguinte, cara, eu preciso ir na farmácia comprar um medicamento. Só que eu não sei como é o nome do medicamento. Ou então você está sentindo alguma coisa e você dá um Google ali para saber o que é aquilo que você está sentindo. Às vezes você não sabe o nome daquela enfermidade, ou se você está com alguma doença, ou está com uma coceira na pele, com uma coceira em tal parte do corpo e você não sabe exatamente o que está acontecendo. O que é normal a gente fazer? Vai no Google, lê um pouquinho sobre e tudo mais, para ir na farmácia com um pouquinho mais de informação, mesmo você falando português. E por que em alemão você quer simplesmente chegar do nada na farmácia e sair falando tudo que vier na sua cabeça? Realmente não dá. É importante se preparar. Importante. Mesmo pessoas que estão no nível mais acima, estão no B2, estão no C1, essas pessoas olham um vocabulário ali. Elas sabem falar Ich hätte gern, ich hab Schmerzen, eu tenho dores, eu gostaria disso, gostaria daquilo. Mas às vezes essas pessoas procuram um vocabulário específico para falar ali na farmácia, para falar com o médico. Então, essa parte de preparação é muito importante. Vamos lá. E quando não entende o que ele fala? Aí que tá, você vai usar perguntas como: você poderia falar mais devagar, por favor? Você poderia falar de uma forma mais clara, por favor? Então, essas frases são muito importantes também desde o início do estudo. Então, nessa fase de preparação, você tem que incluir essas frases, essas perguntas. Você poderia falar mais devagar? Aqui na Alemanha, na verdade, você trataria de um modo formal, né? O senhor poderia falar mais devagar? A senhora poderia falar de uma forma mais clara, né? Que é deutlicher, né? Deutlicher sprechen, falar de uma forma mais clara. Beleza? Então, essa fase de preparação, ela é muito importante e vai te acompanhar não só no início, mas ao longo de vários meses, talvez anos, no seu processo de aprendizado. Fala, André, boa tarde, tudo bem? Então, continuando, tá claro? A fase de preparação é você saber a situação que você vai vivenciar e ali separar as frases que você precisa utilizar e você vai tentar prever o diálogo que vai acontecer. E respondendo de novo o que a moça perguntou, e se eu não entender o que a pessoa falar? Então, na fase de preparação, você obviamente vai fazer um mapeamento daquilo que for falado, etc. Mas nas próximas fases aí que eu citar para vocês, que eu explicar, vai ficar mais claro o que é que vai acontecer. Vamos lá. Fala, Douglas, beleza? Olha só. Segundo item aí, nessa primeira fase de você resolver uma burocracia sozinho. Segundo item que está aí é o quê? Pesquisa. O que é pesquisa? Ravili, no item 1, então, eu separei as frases que provavelmente eu vou utilizar com o médico. Eu separei também, eu tentei prever o que é que o médico vai falar para mim. Beleza. No segundo item aí, nesse segundo momento, você vai pesquisar. Você vai pesquisar essas frases em alemão.
E aí eu passei um macete para vocês, eu coloquei um macete para vocês do lado aí, ó. Tá vendo escrito aí, entre parênteses, Redmittel mais tema. Gente, preste atenção que eu tô passando para vocês um passo a passo. É um passo a passo que você vai seguir o número 1, depois terminar 1, vai pro 2 e assim por diante. Preste atenção. No item 2, vocês vão pesquisar as frases em alemão. E aí é possível que, a depender do que vocês estejam passando, vocês podem encontrar na internet um diálogo já pronto daquela situação ali que você está vivenciando. Pode ser uma situação envolvendo o banco, pode ser uma situação envolvendo devolução de um produto que chegou quebrado, pode ser uma situação envolvendo uma consulta médica, pode ser uma situação envolvendo procurar uma vaga na escola, na escola para o seu filho ou para sua filha. Então você vai chegar no Google e vai digitar o seguinte: Redmittel, que é o que está escrito no item 2 aí, e colocar o tema em alemão. Então, Redmittel mais o tema. Se for médico, você vai colocar Redmittel Arzt, colocar lá o nome médico. Se for farmácia, coloca farmácia em alemão e assim por diante, beleza? Por que que isso é muito importante para que você acelere o aprendizado? Porque você vai estar estudando algo envolvendo o dia a dia e existem vários sites na internet que vão realmente te dar ali um diálogo já prontinho para você estudar, uma forma extremamente eficiente de você colocar em prática. Infelizmente, tem muitos sites que vão te trazer um diálogo extremamente formal e não vai trazer uma coisa mais assim do dia a dia, com expressões coloquiais, com a fala conectada, né? Que o alemão às vezes engole uma letrinha ou outra. Então, assim, pode ser que venha de lá algo extremamente formal a nível de B2, no nível B2 ou C1, mas vai ser uma ajuda de qualquer maneira. Já é alguma coisa, né? Terceiro item. Ouça, fale e memorize. Ouça, fale e memorize. O que é isso? Então, supondo agora que você então tem ali as 10 ou 20 frases envolvendo a situação que você vai vivenciar. Então, supondo que você tenha 20 frases. Você vai pegar essas 20 frases e você vai pesquisar a pronúncia de palavra por palavra num site chamado forvo.com. Então, vai anotando, porque é muita informação valiosa aqui, preste atenção. Ó, eu vou até fixar esse comentário aqui, que é um site que eu indico bastante, mas mesmo assim muita gente pergunta como é que escreve e tudo mais, então olha só. Vou fixar o comentário. Ravili, que site é esse aí, forvo.com? Eu já indiquei várias vezes nas lives aqui. Esse site aí é um site de pronúncias. Vocês podem pesquisar verbos conjugados, marcas alemãs, sobrenomes alemães, advérbios, enfim, palavras alemãs. A vantagem é que esse site aí, ele é um site colaborativo e você vai consultar a pronúncia falada por um nativo. Não é uma pronúncia computadorizada. Então, por isso que é maravilhoso você pegar o hábito de usar esse site aí, porque, a princípio, você vai ter lá as suas 20 frases e aí você vai pesquisar a pronúncia de palavra por palavra no Forvo, para que você realmente trabalhe a pronúncia, trabalhe ali a sua fonética alemã. E aí, depois disso, porque como cada frase dessa também tem um ritmo e tudo mais, você pode pesquisar as frases usando o Google Tradutor. Infelizmente, o Google Tradutor é uma pronúncia computadorizada, mas é melhor do que nada, né? Então, você antes pesquisou palavra por palavra no Forvo, ouviu ali as palavras sendo pronunciadas por um alemão ou alemã nativo, e aí depois disso você vai pegar essas frases e colocar no Google Tradutor para ter pelo menos uma noção ali de como é que você vai falar aquelas frases como um todo. Não importa o nível que você tá vendo? Mesmo que você esteja no zero, é possível você fazer isso que eu estou falando para vocês, esse passo a passo, beleza? Então você vai ouvir e trabalhar bastante a compreensão auditiva. Enquanto você está estudando a compreensão auditiva, tentando entender os sons, você vai repetir em voz alta. Então, supondo que a frase é Ich hätte gern ein Medikament. Eu gostaria de um remédio, de um medicamento. Então, você vai ouvir Ich, primeiro no Forvo, e repetir em voz alta. Ich. E aí você pode, inclusive, colocar lá nas suas anotações, enfim, nesse material, você vai anotar a pronúncia como você está ouvindo.
Você vai fazer uma anotação, entre aspas, como você está ouvindo e não necessariamente como a palavra é escrita em alemão. E aí você vai brincando com isso. Então, ich hätte. Peraí, ich hätte. Pô, em alemão escreve com H, mas aqui tá soando para mim como se fosse um RR em português. Beleza, então coloca lá RR, letra E, hätte e tal. Gern. Gern. Caramba, como é que eu vou escrever isso aqui e tal? Então, será que é G-U-E? Gern. A-N. Gern. Exatamente, você vai brincando com isso aí para que você realmente consiga melhorar a sua pronúncia. E depois você vai para o Google Tradutor, coloca lá a frase completa, e aí você vai ouvir várias vezes, repetir várias vezes e treinando isso, beleza? Não importa o nível que você está. É claro que quem está no 0 é mais desafiador, claro que é mais desafiador, mas isso aqui é uma preparação, é um estudo, para que você mesmo sozinha ou sozinho consiga resolver essa burocracia lá, beleza? Obviamente, tendo se preparado antes. E depois, no item 3 ainda, está escrito assim, ó, memorize. O que é memorizar? É óbvio, é você realmente decorar essas frases. Decorar. No dia a dia na Alemanha, existem várias frases feitas que você utiliza em várias circunstâncias. E essas frases feitas vão te ajudar a resolver as situações. E aí, é claro que a palavra decorar, tem muita gente que não gosta, né? Ah, decorar, não gosta de decoreba, que não sei o que e tal. Tá bom, pode usar um sinônimo, memorizar. A gente precisa memorizar informações para que a gente utilize no dia a dia, né? Então, é isso. Ravile, mas como é que eu vou memorizar? Você vai usar um aplicativo ou um site chamado Anki. Então, recentemente, eu acho que foi semana passada, eu publiquei no meu Instagram, aqui não, eu publiquei no YouTube e publiquei no Face um tutorial de como você instala e utiliza o Anki para aprender alemão. Então, só procurar no YouTube Alemão com Ravile, um dos vídeos que eu postei na semana passada, tá lá um tutorial para instalar, para utilizar o Anki. Gente, anota para fazer isso, porque isso vai ser crucial na memorização de vocês. E por que isso é importante para aprender o alemão do dia a dia em 6 meses? Porque se você não memorizar as informações, é a mesma coisa que nada. Não adianta nada você estudar alemão 1 ano, 2 anos e não conseguir utilizar aquilo que você tem estudado. Não adiantou de nada. Aí você se pergunta, caramba, como é que eu estou estudando? Já tem 6 meses, 1 ano, 2 anos. Quando eu tento me comunicar, não me vêm as palavras na cabeça. Por quê? Porque não memorizou. É muito importante memorizar. Claro que dá para memorizar com o tempo, errando, falando, ouvindo, sem necessariamente usar o Anki. Dá, só que demora muito mais tempo. E o seu objetivo provavelmente quero aprender o alemão o mais rápido que eu puder. Quero economizar tempo, quero mudar de emprego o mais rápido possível, quero ganhar mais, quero ser independente, não quero precisar de ninguém, quero ler uma carta, responder, escrever um e-mail sem ficar nessa tortura que é atualmente. Beleza, então se você quer acelerar o processo para diminuir a dor que você tem frequentemente no seu dia a dia na Europa, use o Anki para memorizar as frases, beleza? Isso vai acelerar teu aprendizado com certeza. Lembrando que, quando você cadastrar as frases no Anki, cadastre frases que você vai utilizar no dia a dia. Se você cadastrar frases que você não vai utilizar, realmente o estudo está sendo ineficiente. Então, o item 3 aí ainda está na primeira fase, que é a fase de preparação. E o item 4? O item 4 é você anotar no papel ou no celular essas frases. Idealmente, você terá memorizado todas essas frases, essas 20 frases que você vai utilizar lá no médico, no exemplo que a gente está dando aqui. Só que, em caso de urgência, é muito importante que você tenha essas frases anotadas no papel ou no celular. Por quê? Chegou no médico. Ravile, eu estudei, eu treinei pronúncia, eu escutei pra caramba, eu memorizei as frases, inclusive, usando o Anki, só que chegou no médico, eu tava com medo. Eu tremi na base e realmente não consegui expor aquilo que eu queria expor. Beleza, então você vai olhar no seu papel, no seu celular, e vai ou mostrar para o médico, e ele vai entender o que é que você está sentindo e vai tentar resolver a sua situação, ou você vai realmente tentar falar. Eu recomendo que você não mostre para o médico. Eu recomendo que você pegue e leia para que você tenha a oportunidade de treinar a sua pronúncia, porque você escolher o caminho mais fácil não é o caminho... Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que vai te levar para o próximo nível, né? Então você vai aqui, ó, e lê na frente do médico. Ah, eu estou sentindo isso.
ich habe Kopfschmerzen. Eu tô com dores de cabeça. Eu tô com isso, tô com aquilo. E você, ich habe Schnupfen. Ich habe Husten, né? Eu tô tossindo. E aí você vai ler e falar pro médico. E o médico vai falar alguma coisa, talvez você não entenda. E lá nesse material vai estar escrito: você poderia falar mais devagar, por favor? E você vai falar com o médico para ele falar um pouquinho mais devagar. Né? Ele vai falar mais devagar com você. E aí você vai tentar entender. Realmente se coloque nas situações. Sabe uma coisa que acontece também, gente? Que é uma coisa muito emocional. A gente sai do Brasil, vem pro exterior, e sabe aquele sentimento... Não estou dizendo que todo brasileiro sente isso, não. Mas é muito comum aquele sentimento, assim, de... que a gente abaixa um pouco a cabeça, fica um pouco tímido e tudo mais, sendo que depois você percebe que ali é só um ser humano normal que está na sua frente. É um ser humano normal. E eu tô falando porque eu sentia isso no começo. Então eu não sabia alemão direito, e aí eu entrava nas lojas, nos lugares, na consulta médica, me sentindo um pouquinho pequeno, meio tímido, sabe? A voz até falava um pouco mais baixo às vezes, mesmo me preparando. O tempo foi passando, fui ganhando confiança, fui aprendendo e tudo mais. Depois eu percebi o seguinte: caramba, o alemão é um ser humano como qualquer outro, e ele tá aí de boa, tranquilão, para te ouvir, para te ajudar. Se você errar, pedir ajuda, ele vai te ajudar, a maioria das pessoas no caso, né? Muitas vezes eu não sabia formular uma pergunta, eu perguntava assim: wie formuliere ich das? Como é que eu formulo isso? Ou então a pessoa falou alguma coisa comigo, eu achei interessante, eu queria que ela repetisse. E eu falava assim: ich lerne Deutsch gerade, eu tô aprendendo alemão agora. Wie hast du, oder wie haben Sie, né? Wie haben Sie den Satz formuliert? Como é que a senhora formulou a frase? E a pessoa achava legal que eu tinha falado isso, né? Que eu falei que eu estava aprendendo alemão. E a pessoa repetia para mim aquela frase que ela tinha acabado de formular, seja dentro de uma loja, seja dentro do trem, ou seja dentro do supermercado, ou o que for. Eu perguntava isso. Ou a pessoa se dirigia a mim para falar assim: esse local aqui tá vago? Essa cadeira tá livre? Aí eu via, só que eu queria ter certeza, né, de como aquela pergunta foi formulada, se tava, né, se realmente tinha entendido certinho. Eu perguntava para a pessoa: Wie bitte? Können Sie den Satz wiederholen? Você pode repetir a frase e tudo mais? Então, assim, com o tempo você vai percebendo que o alemão, eu acredito que a maioria vai querer te ajudar. Realmente muita gente vai até olhar com simpatia, com empatia para você, porque você está aprendendo e está curioso ou curiosa em aprender o idioma. Muitas vezes eu estava dentro do trem, indo para a universidade, porque eu moro em Düsseldorf, mas minha universidade é em Bonn, e eu faço mestrado em Direito nessa universidade lá. Muitas vezes eu estava indo para a universidade, dentro do trem, e estava estudando, né? Estava estudando e tudo mais. E aí, às vezes, eu percebia que a pessoa que estava do meu lado ficava um pouquinho curiosa ou curioso para saber de onde eu era, porque, enfim, eu sou moreno e tudo mais, não tenho aquele biotipo alemão, e eu estava estudando ali Direito alemão. E em alguns momentos a pessoa perguntava: vem cá, você é de onde? Eu falava: eu sou brasileiro e tal. E você está estudando Direito alemão? Eu falei: tô. Aí a pessoa fala assim: respect, né? Do tipo assim, máximo respeito e tal. Eles usam muito assim, uma palavra só, né? Respect e tal. E eu percebi que, na verdade, tem muita gente aberta aí a te ajudar, a se comunicar com você, desde que você não se feche, desde que você esteja aberto ou aberta a ser ajudado ou ajudada. Resumo da ópera para o que eu quero dizer. Quando você tiver que resolver alguma coisa, obviamente, se prepare para que você diminua o medo, diminua a ansiedade, diminua algum sentimento de frustração por eventualmente não saber resolver aquela coisa. Só que você vai se preparar bastante, e quando você estiver na situação, se coloque na situação, realmente faça acontecer, olhe nos olhos, peça ajuda, e as pessoas vão te ajudar. Se você se joga, você vai acelerar o seu aprendizado de alemão. Não fique tímido demais, tímido ou tímida demais, porque isso vai retardando o teu processo de aprendizado, e no final das contas todo mundo é humano igual a você, e tá todo mundo sempre aprendendo alguma coisa. Se eles não estiverem aprendendo português, mas eles estão aprendendo piano ou violão ou qualquer outra coisa, beleza? Deixa eu ver alguns comentários aqui. Sônia, obrigado pelas dicas, comecei até a gostar de estudar. Essa aí foi boa, essa eu gostei. Caramba, gostei disso aí. Chat
GPT. Cara, eu vi até algumas informações sobre isso, alguns vídeos no YouTube sobre isso, mas não cheguei a pesquisar, não. Eu vou pesquisar. Tem traduzido melhor que Google e te ajuda nos contextos. Muito bom, vou pesquisar mais sobre isso, é importante. Deixa eu ver aqui. Você acha que o chat GBT, né? Chat GBT é uma boa ferramenta? Não posso afirmar porque eu não utilizei ainda, não coloquei a mão na massa, mas eu vi alguns episódios no YouTube sobre isso, como é que usa, etc. Mas não cheguei a colocar a mão na massa, então não posso afirmar. Mas o colega falou que é bom. Mas para aprender não é melhor aprender da forma como se pronuncia? Eu comentei isso antes, não sei se você já estava na live e tal, mas tinha falado sobre isso antes. Quando eu cheguei aqui eu decorei Entschuldigung, spreche nicht so gut Deutsch. Você pode falar isso. Mas claro, é bom que você fale isso, mas tente mesmo assim se comunicar em alemão. Cuidado para não usar essa frase. Tem muita gente que aprende a falar a seguinte frase: eu não falo alemão. Ich spreche kein Deutsch. Aí a pessoa ela fica nessa frase por muitos meses para fugir das situações. Então ela, cara, eu quero sair fora daqui, eu não quero tentar falar alemão. Mesmo querendo aprender, mesmo estudando alemão em casa, chega no dia a dia ela fala, sorry, oder Entschuldigung, ich spreche kein Deutsch. Não é uma boa alternativa se você fica usando isso aí para não falar alemão. Isso aí, obviamente, vai te prejudicar, vai retardar o teu aprendizado. Escrita errada para eles é erro crasso. Depende do contexto. No e-mail formal, etc. Você está na Alemanha há quanto tempo? Mais ou menos uns 7 anos. Quando eu falo que eu estou aprendendo, as pessoas são mais amigáveis, exatamente. Às vezes fico tímido. Como se escreve Anki? A-N-K-I. Deixa eu colocar aqui. A-N-K-I. Anki. Tem um tutorial que eu coloquei no YouTube sobre esse aplicativo. O site também, né? Muito boas suas dicas, estou na estrada assistindo sua live, sou motorista de pesados. Pô, que maravilha, Melanina, muito bom. Eu gosto de ouvir essas coisas porque me motiva também a entregar tudo para vocês. Por isso que eu sempre gosto de preparar um roteiro, um material para vocês, para entregar conteúdo de valor, para que haja uma mudança significativa aí na vida de vocês. Beleza, então em relação a essa primeira fase, que envolve bastante preparação, tá tudo claro? Só repetindo para quem chegou depois, mas bem brevemente. Quero resolver uma burocracia sozinho ou sozinha. Número 1, preparação. Tente prever o que é que você vai falar, o que é que você vai ouvir naquela situação e anote a princípio em português mesmo, sem problema. Segundo item aí, pesquisar. Pesquisar o quê? Chega no Google e coloca assim, ó, Redemittel. Redemittel significa algo do tipo assim, recurso discursivo ou recursos discursivos, né? Ou seja, frases que você vai utilizar ali num diálogo e etc. Então você vai digitar essa palavrinha, mais o tema. Você pode colocar tema médico, consultório médico, farmácia, supermercado, compra de passagem, padaria, enfim. E tente encontrar ali um diálogo em algum site que vai te ajudar naquela circunstância que você vai vivenciar. Então o item 2 é isso aí. Ravili, encontrei aqui algumas frases. Peguei as minhas frases também aqui que eu tinha anotado, encontrei outras já em alemão nesse site, e agora eu vou ali selecionar aquilo que eu acho que eu vou utilizar e que eu vou ouvir naquela circunstância que eu vou vivenciar ou para aquela burocracia que eu quero resolver. Item 3. Você vai ouvir bastante ali cada uma das palavras isoladas no forvo, e depois de treinar bastante cada uma das palavras isoladas no forvo, você vai treinar cada uma das frases no Google Tradutor para que você tenha uma noção de como é que você vai pronunciar a frase como um todo. Depois disso, você vai memorizar todas essas frases usando o Anki, que tem um site, tem um aplicativo para celular também, e tem um software para computador que você pode instalar no computador. Você vai memorizar através do Anki. Por fim, você vai anotar essas frases no papel ou celular, para quando você estiver vivenciando a situação, tendo que resolver aquela situação, numa emergência, você tem essas frases escritas no papel ou no celular, porque se a pessoa não te entende, você já mostra melhor. Antes de mostrar, é melhor que você fale, para que você treine sua pronúncia, e aí tente resolver ali com a pessoa. Lembrando, ninguém vai te morder, ninguém vai te bater. Eu acho que é o contrário. Na maioria das vezes as pessoas te darão suporte vendo que você está aprendendo alemão. Tem exceções? Claro que tem. Principalmente em locais em que o atendimento ao público é bem caótico. É muita gente para ser atendida,
o funcionário está ali se sentindo sobrecarregado, trabalha várias horas por dia e tudo mais. Então pode ser que você tenha uma experiência negativa em alguns momentos em que a pessoa é um pouco seca demais, mas não se deixa abater pegando uma experiência negativa e achando que todos os alemães do país são daquele jeito. A gente tem essa mania, né? Tem uma experiência negativa com um estrangeiro, com um nativo, e pensa, nossa, esse povo daqui é assim, é assado. Gente, isso é ilusão. Não tem como alguém chegar no Brasil e falar assim, nossa, esse povo brasileiro só chega atrasado. Todo brasileiro chega atrasado? Não. É uma tendência, né? Infelizmente. São todos? Não. Mas é isso. Continuando. Próxima tela. Agora a gente vai pegar uma situação real pra gente brincar com isso aí. Resolvendo burocracia sozinho ou sozinha. Exemplo de uma situação real. Eu dei um exemplo de uma farmácia aí, porque inclusive eu fui na farmácia hoje para resolver isso aí. Qual é a necessidade que eu tinha hoje e que eu tenho no momento? Comprar um antialérgico contra o pólen. Porque aqui começou a primavera e aí eu não tinha essa alergia antes. De uns 2 anos para cá eu tô com alergia ao pólen. Que, enfim, eu não sei explicar coisas envolvendo biologia e tudo mais, mas no ar fica um monte de coisinha assim, ó, que saem das plantas e etc., que é o pólen, e eu tenho alergia a esse negócio. E aí eu começo a espirrar, o olho lacrimeja, coça, não consigo dormir direito, fico espirrando, corizando, sendo eu não tô gripado, não é gripe, é alergia a esse tal do pólen. E eu tive que ir na farmácia hoje para comprar remédio contra isso aí, beleza? Então o que acontece? Vale a pena você entender a sua necessidade. Então, pegando esse exemplo real que aconteceu comigo hoje. Qual foi minha necessidade? Comprar um antialérgico contra o pólen. O que é que eu posso fazer? Pesquisar no tradutor, não. Pesquisar no dicionário como é que fala em alemão antialérgico. Como é que fala em alemão pólen. Como é que fala em alemão comprar. E aí você vai pesquisando ali palavras que tem a ver com o contexto que você realmente vai vivenciar, enfim, ou palavras que vão ajudar a resolver essa necessidade que você tem, e você vai estudando e tudo mais. Claro que eu recomendo fazer isso com calma, não é assim, faltando 10 minutos para você ir lá na farmácia, você lembra de se preparar. Não é isso, utiliza a oportunidade para aprender. Horas antes, um dia, amanhã eu vou na farmácia, eu vou começar a estudar aqui hoje, o que é que eu posso falar na farmácia amanhã e tudo mais, seguindo esse passo a passo que eu estou passando para vocês. E aí você vai, depois de entender sua necessidade, você vai para o item 2 aí, que é pesquisa. No meu caso, só era digitar no Google Redemieter, que é recurso discursivo, mas a palavra apoteca, que significa farmácia em alemão. Então eu coloco lá recurso discursivo, obviamente coloco em alemão, e coloco do lado farmácia no Google, pesquisando no Google. O que é que o Google vai me dar? Vários sites com frases que normalmente eu vou utilizar ali na farmácia. E aí eu vou pegar, estudar essas frases e fazer uma peneira. O que é que eu vou utilizar aqui para a situação que estou vivenciando? Eu vou falar de dor de cabeça? Não. Então essa frase a princípio não é interessante para o meu caso hoje. De uma forma geral é uma frase importante. Para o meu caso agora não. E aí você vai mapeando, vai separando e tudo mais. Ravili, eu não encontrei o que eu queria. Quando eu pesquiso lá recurso discursivo mais o tema, eu não encontrei o que eu queria, salvo algumas frases ali de início de conversa, de final de conversa, mas eu não encontrei em relação à minha enfermidade, o que eu estou passando aqui. Não tem problema, vá para o Google Tradutor. Vai digitar lá no Google Tradutor. Eu recomendo usar o Google Tradutor em último caso. Eu sei que muita gente usa o Google Tradutor em primeiro caso, ou seja, de imediato, ou como primeira opção. Eu não recomendo, porque é um vício desnecessário. É muito importante para você estudar de modo eficiente, você realmente tem que passar por esse processo de sentar a bunda na cadeira e realmente estudar pronúncia, etc., como eu falei para vocês aqui na live. De qualquer maneira, em último caso, vai para o Google Tradutor para pesquisar lá você falando o seguinte: bom dia, eu tenho alergia ao pólen e gostaria de comprar algo contra isso. E aí temos aí a frase que eu coloquei para vocês, né? Então você, tendo a frase ali que você vai falar na farmácia de imediato, você vai ouvir cada uma das palavras usando o forvo, que eu já indiquei para vocês. Ouça cada uma das palavras com calma,
anote a pronúncia da palavra mesmo, entre aspas, como a palavra é pronunciada, treine bastante. Depois pegue a frase completinha, coloca no Google Tradutor, ouça tudo, mesmo que seja uma pronúncia computadorizada, já é de alguma ajuda para você ter um norte. Fala em voz alta e etc, né? Então, ouça, fale e memorize. Memorizar envolve colocar no Anki e repetir isso ao longo dos dias e tudo mais. Se você não tem o hábito de utilizar o Anki, coloque isso como uma prioridade nos seus estudos, porque todo estudo, o feijão com arroz para você aprender idioma, envolve aumento de vocabulário. Não tem para onde correr. Estou aprendendo inglês, estou aprendendo alemão. Tem que envolver aprendizado de vocabulário. Sem aprendizado de vocabulário, você não consegue, dentro de 6 meses, aprender o alemão do dia a dia, se você não usar uma ferramenta dessa, por exemplo. É muito importante. Então, você vai treinar. Tendo treinado, você vai ali falar na farmácia, né? Guten Tag, ich hab Pollenallergie und würde gern etwas dagegen kaufen. Né? Bom dia é o bom dia geral, né? Que vale para a maior parte do dia. Eu tenho alergia ao pólen e gostaria de comprar algo contra isso. Beleza? E aí, por fim, você vai anotar no papel ou no celular aquelas frases que você vai utilizar e que provavelmente você vai ouvir. Oi, Carla, tudo bem? Tamara, Carla, vamos lá. Cara, de boa, pesquisa no chat. Te dá todas as frases para essas situações e suas traduções em alemão. Muito bom. Usa o Google Tradutor como primeiro recurso. Então, é isso que eu falei, né? Se você costuma usar o Google Tradutor com frequência, já para te dar tudo pronto, isso vai fazer com que você elimine esse processo de preparação que é crucial para você desenvolver seu alemão. O processo de preparação que eu estou passando para vocês é crucial. É você realmente entender a necessidade, em vez de correr para o Google Tradutor ou para o chat GP, como é que é mesmo? GPT. Não corra diretamente para isso, né? Faça o passo a passo que eu estou passando para vocês aqui, porque eu estou passando um passo a passo para vocês estudarem alemão de uma forma eficiente. Estudar as frases, pronúncia, compreensão auditiva, usando o fovo.com e assim por diante, beleza? Então não pule etapa, porque se você pular etapa, você está indo para o caminho mais fácil e vai ficar sempre dependente do Google Tradutor, certo? Vamos agora para a nossa próxima telinha, que é uma telinha de considerações finais, que a gente já está chegando ao final. Beleza. Resolvendo burocracia sozinho. Considerações finais. Primeira consideração aí final é problema ao usar o tradutor online. Então, você é viciado no Google Tradutor. O problema é que tradutores de uma forma geral, online, obviamente eles sempre melhoram, etc. Só que acontece de você ter acesso a frases erradas. Isso não é tão interessante assim, né? Vai ajudar, vai ser ali algo que você eventualmente possa utilizar para resolver a situação, beleza. Mas o ideal é você não ser dependente do Google Tradutor, é aprender alemão por outras fontes e usar o Google Tradutor em último caso. Uma outra coisa que não é tão interessante desses tradutores online é que a pronúncia é artificial. É alguma coisa? É um norte? Com certeza é um norte, mas é uma pronúncia artificial. Então, não é a melhor opção. Ravili, qual é o mundo ideal? O mundo ideal é você ter todas essas frases prontas, escritas e faladas corretamente, para você consultar a hora que você quiser. Então, o mundo ideal é você ter ali um arsenal de frases, de diálogos, nas várias situações do cotidiano, para que você realmente tenha acesso não só a essas frases escritas de um modo formal, de um modo informal, mas também a pronúncia sendo realizada por um falante nativo, para que você tenha uma experiência mais original ali de melodia e tudo mais. E aí você pode consultar esse material a hora que você quiser, porque esse material está disponível para você. Esse é o mundo ideal. Tá bom, Ravili, eu não tenho o mundo ideal. O que eu posso fazer? Seguir todo o passo a passo que eu ensinei até agora na live, mas você também é importante que você busque ajuda de alguém que possa fazer com que você domine o alemão do dia a dia, entende? Você pode, eu tenho um parceiro alemão, meu marido é alemão, o meu marido, enfim, é suíço, austríaco, fala alemão, tá bom.
usa a ajuda dessa pessoa para que você aprenda cada vez mais o alemão do dia a dia, mas obviamente continue estudando por outros meios, porque muitas vezes o nativo não tem a didática, ou não é professor e etc, não vai saber te ensinar o idioma de uma forma ativa. Beleza? Então é isso, gente. Porque vocês vão acelerar o aprendizado de vocês se vocês colocarem em prática, estudarem o alemão do dia a dia, focarem em pronúncia e fugirem de atalhos que não vão ajudar. Mas deixa eu ver alguns comentários aqui. Eu uso o tradutor só para treinar fala. Eu falo e vejo se ele entende o que eu falo. É um bom recurso isso aí. Isso é bem interessante. Não, eu uso o chat GPT para aprender. Eu entendi, eu não sei... Como eu não usei ainda, então eu não tenho propriedade para falar. Beleza. Gente, tá tudo claro. Muito importante o que a gente trabalhou hoje para vocês conseguirem resolver burocracias sozinho. Só seguir o passo a passo que vocês vão conseguir fazer isso, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a gotinha. Porque hoje a gente já aprendeu um pouco de alemão. Alemão é importante para a gente acelerar o nosso aprendizado de alemão, para a gente, obviamente, se tornar independente cada vez mais. A gotinha representa o estudo de alemão. Essa gotinha aí é uma gotinha por dia. Em algum momento esse balde vai transbordar com bastante conteúdo de valor em alemão. Então, só colocar a gotinha aí para você que acompanhou a live e tá aqui e aprendeu coisas importantes. Beleza? Então, usando essas técnicas que eu passei para vocês, vocês vão acelerar o aprendizado. Só é colocar em prática, né? Então, tem que colocar em prática para acelerar o aprendizado, para se tornar independente no alemão em até 6 meses. Gente, é o seguinte, vou fazer um convite para vocês. Nos dias 17 é segunda-feira agora, né? Dias 17, 19 e 21 de abril, a gente vai realizar um evento maravilhoso chamado Independência no Alemão. Nesse evento eu vou trazer para vocês muito conteúdo de valor para acelerar o aprendizado de vocês. É um evento completamente gratuito, um evento que vai acontecer online, e aqui no meu perfil do Instagram tem um link para vocês se cadastrarem nesse evento. Então, se você não está cadastrado ainda nesse evento, só correr aqui no meu perfil do Instagram, que vocês vão clicar lá, se cadastrar para fazer parte. Já tem bastante gente que se inscreveu, e aí você não pode ficar de fora para que a gente decole o nosso alemão. O nosso alemão do dia a dia, o alemão que a gente vai precisar para o nosso dia a dia, beleza? Então, grande beijo para vocês, grande abraço, e a gente se vê amanhã, que amanhã tem live de novo, às 16 horas, com mais conteúdo de valor. Até mais!